Olá, artistas do crochê! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, todos iluminados pela luz divina, todos cheios de ânimo, cheios de energia para começar a confecção dessa novidade que eu estou trazendo para vocês. E eu dei a esse casaquinho o nome de casaco puro glamour. E no vídeo de hoje vocês vão aprender a fazer a confecção desse casaco em todos os tamanhos, desde o adulto ao infantil ou vice-versa. E aqui eu tô ensinando para vocês também como tirar as medidas, tá bom? Para confeccionar a sua peça. E no vídeo anterior que eu já tenho aí no canal, eu ensino para vocês a técnica de cálculos para você poder saber com quantas correntinhas iniciar o seu trabalho, como calcular a quantidade de desenhos e com quantos pontos você começa e com quantos pontos você termina, para você ter a opção aí de escolher como vai iniciar e finalizar cada carreira da tua peça. Estou deixando na descrição aqui desse vídeo o link do vídeo anterior, onde eu ensino para vocês como calcular o desenho da tua peça para saber com quantas correntinhas você inicia o seu trabalho em qualquer tamanho, tá bom? E aqui mesmo nesse vídeo eu ensino para vocês como tirar as medidas no corpo da pessoa para a qual você vai confeccionar a peça. E aí você vai lá, assista o vídeo anterior onde eu ensino a fazer os cálculos e volta aqui que através daqueles cálculos você vai conseguir confeccionar essa peça em qualquer tamanho que você desejar, ok? Vamos lá, você vai medir aqui, daí do ombro, a parte de cima, no topo do ombro, até embaixo, o comprimento que a pessoa quer que fique a peça. Você vai medir aqui, ó, pra você ver o tamanho do braço, a largura do braço, você vai medir do final do ombro até aqui a parte embaixo da axila, na largura que a pessoa pedir que você faça a manga, tá? Se a pessoa quer a manga mais larga, você pede pra pessoa medir até a parte da axila que ela quer, onde ela quer que a manga fique, tá? Aqui no caso da minha filha é aqui, né? Depois, peraí que caiu aqui. Você vai medir do ombro da pessoa, aqui, ó, tá aqui o ombro, né? Aqui tá o final do ombro, onde que inicia o braço, você vai medir daqui, ó, até o comprimento que a pessoa quer que fique a manga, e você vai medir o braço da pessoa, esse comprimento, tá? Você vai medir também aqui, ó, do topo do pescoço até o comprimento que a pessoa deseja que fique o decote, tá? Que é pra você ver onde você fecha a gola, ou se vai subir até em cima também, ótimo. Você vai subindo, subindo até chegar em cima, depois você só faz essa golinha aqui, que vai ficar aquela meio gola alta, né? E você vai medir, obviamente, assim, né? Na parte do corpo da pessoa onde for mais larguinho. Tem gente que é mais na altura da cintura, tem gente que é mais largo na altura do busto, né? Aí você vai medir, não só assim, você vai dar a volta por todo o corpo da pessoa para você poder dar início, tá? À peça. Você vai dar a volta pelas costas, é a medida do busto. E aí, fazendo isso, você vai lá e assiste lá o vídeo onde eu ensino a técnica para fazer sob medida, e você vai conseguir fazer exatamente no tamanho que você pretender fazer através desse vídeo aula, tá? Esse aqui é para criança, eu já vou explicando aqui. Porém, através dessa vídeo aula, usando as técnicas que eu ensinei no vídeo anterior, você pode fazer em qualquer tamanho que você quiser. Eu vou deixar o link na inscrição, na descrição aqui do vídeo, tá bom? Para a confecção de hoje, eu vou estar utilizando o fio amigurumi. Esse fio é mais utilizado na confecção de bonecos, na confecção de bichinhos, porém eu descobri que ele dá peças maravilhosas de vestuário. Eu já tenho o hábito de confeccionar casaquinhos com ele. E asseguro que dá peças muito boas, maravilhosas. Ele tem uma maciez, ó. Ele é muito confortável de confeccionar. Se você quiser
fazer uma peça mais durinha, mais consistente, você pode usar a agulha menor, que o número menor indicado por ele é a agulha 2 milímetros. Mas se você quer uma peça mais macia, com mais elasticidade, você pode estar usando a agulha maior, que ela vai até o 4, a indicação dela, e eu vou estar utilizando hoje a 3,5. Vamos ver o resultado, que vai ficar uma peça leve, uma peça macia e bem confortável de usar. Eu vou estar utilizando também essa lã maravilhosa, que eu tenho muitos anos de artesanatos, mas como eu moro num lugar pequeno, eu confesso para vocês que eu ainda não conhecia essa lã. Eu não sei se ela é recente, se ela já tem muito tempo que saiu, mas eu só sei que eu não conhecia essa lã e eu fiquei encantada quando eu vi essa lã na loja e falei, eu tenho que confeccionar alguma coisa para minha filha com essa lã, porque ela é muito linda, gente. Ela é fofinha, parece um bichinho, olha, maravilhosa. E eu tenho certeza que eu vou trazer muitas peças com essa lã aqui ainda para vocês, para poder a gente ir criando juntos peças maravilhosas. Trena de costureira, né? Com a peça sob medida, obviamente não pode faltar a trena de costureira. E nessa confecção de hoje, eu estou fazendo uma peça infantil, mas com a técnica para peças de todos os tamanhos, tá? A técnica de cálculo que eu estou utilizando, você vai utilizar para peças de qualquer tamanho que você for fazer. A tesoura de arremate, né? Também não pode faltar. Marcadores. No lugar do marcador, se você não tiver ele em mãos, você pode estar usando um fio, de preferência numa cor diferente da que você está confeccionando, para você marcar os seus pontinhos de separação, de mudança de ponto, ou por aí vai, né? Sempre que você precisa marcar alguma coisa, se você não tem um marcador, você utiliza um fio de outra cor. Então, vamos para a nossa confecção. Eu vou iniciar esse trabalho com o cordão de 119 correntinhas, que tá me dando o comprimento de 68 centímetros. Dependendo do desenho, o ponto pode ceder um pouquinho, ou ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor, tá bom? Mas isso aí, se você quer a roupa um pouquinho mais larguinha no corpo, você começa faz ela um pouquinho mais solta, tá? Um pouquinho maior do que a medida do seu corpo, porque tem esse risco da roupa encolher, tá? Conforme você for trabalhando os pontos. Então, eu tô começando aqui com 119 correntinhas para esse tamanho de peça que eu tô confeccionando. Venho aqui, tô com 119, aí vou subir mais uma, duas, três correntinhas. Aqui pulo uma, duas, três, venho na quarta, que a quarta correntinha aqui no caso, aqui é um ponto alto em cima da correntinha de número 119. Venho na correntinha de número 118 e faço um ponto alto. Aí estou aqui com o equivalente a 2 pontos altos para poder dar sequência, iniciar os desenhos da nossa peça. Bom, eu vou saltar aqui uma correntinha de base e vou introduzir a agulha não na alcinha de cima, eu vou deixar sobrando para baixo uma alcinha. Porque aí eu vou pegar duas peças aqui, ó, e vai ficar uma coisa mais reforçada, né? Vou fazer o total aqui de 3 pontos altos juntos. 1, 2, 3 pontos altos na mesma correntinha de base. Agora, eu vou laçar, vou pular uma correntinha de base aqui, ó, tô pulando uma, vou na próxima, pegando, deixando sobrar a argolinha de baixo, gente.
Você pode fazer como você quiser. Você pode pegar a argolinha de cima. Eu que criei o hábito de pegar a de baixo para ficar mais forte. Eu sinto mais segurança, né, na peça, mas não quer dizer que pegando uma argola de cima só você vai estar fazendo errado, ou a peça vai estar fraca, nada disso. Esse é um hábito meu. Vou fazer um ponto, não vou finalizar. Na próxima, vou fazer outro e não vou finalizar, vou puxar só uma vez. Na próxima, eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer outro ponto, puxar uma vez e agora sim vou finalizar os 3 pontos juntos. E o nosso desenho vai ficando assim, ó. Isso aqui é um dos desenhos. Vou pular uma correntinha, na próxima eu vou fazer os 3 pontos altos juntos. Esse ponto é tipo um zigue-zague. 2, 3 pontos altos juntos. Na próxima, eu pulo uma e vou fazer aqui um ponto, não vou finalizar. Na próxima, um ponto, não vou finalizar. Na próxima, um ponto, vou puxar uma vez, vou ficando aqui, gente, com 4 argolinhas na agulha, olha só, tá vendo? Agora finalizo. Os 3 pontos altos juntos. Vou fazer aqui, pular uma, vou na próxima. Dá a impressão aqui, gente, que eu tô pulando 2 correntinhas, porque eu tô pegando a argola de baixo, mas não é, é uma só. Olha, porque, olha, o ponto tá aqui, ó, o ponto tá aqui. Então, eu vou pular essa e vou pegar aqui, ó, é porque eu tô pegando a de baixo. Se você sentir que acerta melhor pegando só a de cima, então pegue só a de cima. 1, 2, 3. Seu desenho vai ficando assim. Você vai fazendo, então, aqui 2 pontos iniciais, pula uma correntinha, faz 3 pontos altos dentro da mesma correntinha de base, pula mais uma correntinha aqui, faz nas próximas 3 correntinhas, 1, 2, 3 pontos altos finalizados juntos. Aqui você pula uma, faz 3 pontos altos dentro da mesma correntinha. Aqui você pula mais uma, faz a mesma coisa que você fez aqui atrás. 1, 2, 3 pontos altos, sem finalizar, um dentro de cada correntinha e depois finaliza todos juntos aqui em cima. E vai formando assim um encaixe perfeito. Eu vou fazer aqui, você vai fazendo daí, e eu volto pra gente finalizar essa primeira carreira e iniciar a próxima juntos. Aqui, gente, voltei, tá vendo? Meu cálculo deu perfeitamente como eu disse que daria. Eu estou aqui com 19 desenhos que ocuparam exatos 114 correntinhas, sobrando 2, 3 aqui e 3 aqui, fora esse ponto aqui, que não é uma correntinha, e sim o nó de iniciação, que, aliás, eu nem sei por que eu deixei, eu não deixei ele não, gente, porque eu não gosto de desperdício, eu trabalho em cima dele, só que hoje eu deixei sobrar uma correntinha, né? Aí, aqui, eu vou finalizando com vocês, sobrou certinho aqui, ó, as correntinhas para eu poder finalizar, ó, uma, pulo uma e faço 1, 2 pontos altos para finalizar a carreirinha de desenhos. Tá vendo? Aí, aqui, não é que meu cálculo deu errado, não. Aqui é o nó de iniciação que eu não contei quando eu fui fazer as correntinhas. Eu fiz 19 correntinhas sem contar esse daqui, ok? Então, para voltar, geralmente a gente faz 1,
duas, três correntinhas e faz o segundo ponto, não é verdade? Só que eu não gosto de fazer assim, porque ela fica afastadinha aqui e isso me incomoda. No final da peça, isso não faz diferença nenhuma, só que eu fico incomodada quando eu faço e fica assim. Então, eu faço assim, você pode estar levantando as três correntinhas como de costume, tá bom? Não vá mudar o seu hábito só por minha causa, a não ser que você queira. Eu gosto de fazer assim, tá? Aqui a laçada do último ponto, eu vou voltar e entrar em cima da cabecinha do último ponto e vou fazer assim, ó, formando aqui como um ponto baixo, que equivale à primeira correntinha, eu vou fazer um, dois a mais e depois o segundo ponto. Pronto. E é assim que eu volto para trás da minha carreira. Eu venho aqui e faço um ponto baixo aqui dentro, mais duas correntinhas que dá o total de um ponto alto. Vamos começar então a formação do desenho da nossa segunda carreira, que vai ficar da seguinte maneira. Esse desenho vai ficar assim. Olha só. O que você fez aqui, você vai fazer aqui. Em vez de você levantar esses três pontos altos juntos, espalmando para fora, você vai levantar eles levando para dentro, que vai ficar assim. Olha que lindo que fica isso daqui. E o que você fez aqui, você vai fazer aqui, três pontos altos juntos, espalmando para fora. Aí, aqui, você vai fazer assim, entenderam? Olha só, por isso eu disse que o ponto é tipo zigue-zague, ó. Olha só, que bonito que vai ficando. O desenho fica dessa maneira, olha só. Vai ficar muito lindo, não é? Então, vamos continuar. Eu venho aqui e faço em cima desses três pontos altos finalizados juntos, em cima da argola dele, eu vou fazer três pontos altos juntos. Um, dois, três. Lembrando que essas argolas grandes aqui é proposital. Tô fazendo com a agulha grande exatamente para ficar assim, ficar bem molinho, bem macio. Aqui, onde tem esses três pontos altos juntos, completados, fechados, finalizados separadamente, porém iniciados na mesma correntinha, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer eles iniciados, um, dois, três pontos altos, iniciados juntos, porém finalizados numa só correntinha. Olha o desenho que eu falei que ficaria. Aqui, eu vou fazer de novo o contrário. Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos em cima daqueles três que foram finalizados juntos. Aqui, eu vou fazer um no seguinte, um, e no terceiro, um, três pontos altos finalizados juntos em cima daqueles pontos altos que foram finalizados separadamente, porém feitos dentro da mesma correntinha de base. Aqui, eu já vou fazer os pontos altos separados, porém dentro da mesma correntinha de base, que vai formar esse desenho. Olha, tá vendo? Aqui, ó, três pontos altos, iniciados juntos e finalizados separadamente, vamos fazendo três pontos altos. Finalizados juntos. Tá vendo?
Vou pegar aqui um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, dentro do mesmo ponto de base que foi finalizado junto na carreira anterior. Então, se a carreira fica meio assim, ó, tortinha na primeira, na segunda ela vai se acertando, tá bom? Então, mais uma vez, um ponto, não finaliza, vai no próximo. Um ponto, não finaliza, vai no próximo. Um ponto, parou com 4 correntinhas, 4 argolinhas na agulha, puxa, todos de uma vez. E assim, a gente segue fazendo a nossa segunda carreira. Eu vou fazer até finalizar essa carreira, vou voltar e finalizar essa carreira com vocês e começar a próxima. Aqui estou eu com a segunda carreira prontinha, olha aí como que vai ficando, tá vendo? Nosso crochê. E aqui, voltei para finalizar com vocês a segunda carreira com 2 pontos altos sobre os 2 pontos altos de base. Se ela ficar meio que entortando, é só você passar a mão, ó. Vamos iniciar, então, a nossa terceira carreira. Eu vou virando aqui, daquela mesma forma, dando início. Lembrando que você pode estar levantando as 3 correntinhas aqui mesmo, como de costume, viu, gente? Mas eu vou seguir no meu hábito de fazer isso daqui. Introduz a agulha sobre a cabeça do mesmo ponto de base e puxa formando um pontinho baixo, mais 2 correntinhas. Próximo ponto alto, ficando com 2 pontos altos no início dessa carreira. Fazendo o mesmo esquema da carreira anterior, onde aqui são 3 pontos finalizados juntos, eu vou fazer 3 pontos dentro da mesma correntinha, porém separados ao finalizar, finalizados separadamente. 3 pontos dentro da mesma correntinha, finalizados separadamente. Aqui, onde estão os 3 pontos dentro da mesma correntinha, finalizados separadamente, eu vou fazer um ponto dentro de cada uma dos 3 pontos de base e finalizar todos juntos assim. Puxa, não finaliza. Introduz a agulha, puxa, não finaliza. Laça, introduz, puxa. Tô com 4 argolas na agulha, agora sim, finalizar todos de uma vez. No próximo, tem 3 finalizados separadamente, porém dentro do mesmo ponto de base. Vamos fazer, então, os 3 em cada um em um ponto de base, ficando com 4 argolinhas dentro da agulha. E agora sim, finalizando todos juntos. Ok? É a mesma sequência da carreira anterior, onde você aqui fez 3 finalizados juntos, você vai fazer 3 juntos finalizados separadamente. Onde aqui você fez 3 dentro do mesmo ponto de base, porém finalizados separadamente, em cima deles você vai fazer 1, 2, 3 pontos, cada um num ponto de base, finalizar juntos. E aqui vice-versa, entenderam? Vamos fazer assim. Eu vou fazer essa blusa até a altura abaixo da axila, que é onde eu vou fazer a separação para as mangas. Então, da barra da blusa até abaixo da axila, eu vou querer que ela fique com o total de 27 centímetros. Porém, eu vou fazer essa sequência repetidamente até ela completar o total de 25 centímetros, porque eu vou precisar de 2 centímetros para fazer a finalização aqui da barra. Então,
eu vou seguindo aqui, você vai fazendo na sua medida aí, independente do tamanho que você for fazer, você vai medir desde o comprimento que você quer que ela pegue embaixo, até a altura abaixo da axila, que é onde você vai fazer a separação das mangas, ok? Independente do tamanho, vai ser assim que você vai medir, ok? Então, até mais. Aqui estou eu, com os meus 25 centímetros prontos, olha só. Aqui, ó. Já com a minha peça marcadinha para fazer a separação das mangas e eu vou explicar para vocês como fazer isso. Encolheu um pouquinho, ela já não tem mais os 68 centímetros, porém, ela estica bem, ó. Entendeu? Ela fica uma peça que estica bem esse ponto, tá bom? Com bastante elasticidade. É normal a peça encolher um pouco depois, conforme você vai fazendo os pontos, tá? Porém, ela estica, então, se você quer que a peça fique um pouco folgada no corpo, o ideal é que você faça ela um pouquinho maior do que o tamanho, do que a medida do seu corpo ou do corpo do seu cliente, para que ela fique bem certinha depois, conforme ela encolher. Normal, já que eu fiz com a agulha no tamanho maior, o ponto fica com bastante, ó, elasticidade, né? Porque o ponto ficou bem frouxinho, bem molinho, então ficou bem elástico. Porém, se você fizer com a agulha menor, para ficar bem apertadinho, ele não vai ceder tanto e também não vai encolher tanto depois da peça pronta. Então, é isso. Se você quer a peça bem ligadinha no corpo, você pode fazer a medida certinha, tá? Do teu corpo, que aí depois ela vai esticar e vai ficar bem ajustadinha no teu corpo quando você vestir. Porque a peça encolhe, mas depois ela faz isso daqui, ó. Entendeu? Então, vamos ver aqui como que a gente vai fazer para separar as mangas. É o seguinte, você vai contar aqui o meio certinho, ó. Como eu disse para vocês, que eu ficaria com 19 desenhos, não foi? Então, fique com 19 desenhos. Por ser um número ímpar, não vai dar certinho a mesma quantia de desenhos para um lado e para o outro. Vai dar 19 dividido por 2 vai dar 9 e sobrar 1. Você vai pegar aqui da beirinha e vai vir contando. Cada dois grupinhos desse aqui, ó, é um desenho, né? Aí você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu 9 aqui? Pronto. Aí você marca. Esse do meio é o 10º. Vai ser exatamente assim que vai ficar. Se na sua peça ficar desenho par, aí você vai dividir por 2, vai ficar uma peça exata. Vai ficar a quantia exata, a metade. Aí, você já separa, né, entre os dois desenhos que ficarem no meio. Aqui, como a peça é ímpar, ficou um desenho completo no meio. Então, a divisão ficou exatamente nesse meio. Tem 9 desse lado, aí eu pulo esse, tem mais 9 desse lado. Então, ficou 9 de um lado, 9 do outro, o 10º ficou no meio. Então, então, a metade da nossa peça tá exatamente aqui. Então, eu sabendo onde tá a metade da nossa peça, tem 9 pra cá, esse desenho aqui tem mais 9 pra cá, então, eu vou ter que contar a metade de 9. 9 dividido por 2 vai dar 4 e sobrar 1. Então, eu vou contar daqui pra cá. 1, 2, 3, 4. Sobrou aqui o quinto, né? Já que é um número ímpar, vai sobrar um desenho inteiro. Então, eu vou dividir ele no meio certinho. Importantíssimo que aqui esteja marcado a metade certinha da peça completa. Aí, você vai vir, vai dividir a metade dessa peça. Dobra pra dentro. Aí, você marca. Marcou esse lado?
Aqui tá a metade da peça, aqui tá metade de uma das metades da peça. Você vai fazer a mesma contagem direcionada ao outro lado e medir a outra metade. Aí, então, vai ficar assim. Você vai fazer a frente, uma metade aqui, a outra metade aqui. Depois você vem e faz as costas, pegando toda essa parte aqui. Tá bom? Essa marcação aqui é só para você ver onde fica o meio certinho da peça, para você dobrar aqui essas duas metades da frente, viu? É só isso. Você separou aqui essas duas metades da frente, então você pode retirar esse daqui, porque a sua manga vai vir daqui, vai vir aqui, né? Então, a metade da frente tá aqui, a outra metade da frente tá aqui, aqui vai ser a parte das costas, entendeu? Então, aqui a gente já vai começar a fazer uma das metades aqui, tá bom? Eu vou adiantar uma das metades aqui e depois eu volto para explicar para vocês como é feita essa metade, porque as duas metades vão ser feitas exatamente iguais. Então, eu vou adiantar essa e daí eu volto fazendo o outro lado e ensinando para vocês como é que se faz. Como eu disse para vocês, eu adiantei aqui a primeira, ó, o primeiro lado da frente da minha peça. Subi reto aqui, ó, na parte da abertura, né, na frente, eu subi reto até chegar no pescoço. Um pouquinho abaixo do pescoço. Eu ia subir até chegar no pescoço, só que eu resolvi fazer um pouquinho abaixo, né, pra eu depois fazer o fechamento. Chegou no rumo do pescoço, na parte da frente, aí tem que começar as diminuições aqui para poder fazer o encaixe do pescoço. Você vai medir como? Não contando carreiras, já que a peça é feita sob medida, você vai pegar a medida abaixo da axila da pessoa, que é onde começa o ponto de separação, a abertura de separação das mangas, e vai medir até no pescoço da pessoa. Aí você vai levantar essa carreira aqui, sem diminuição, até chegar no rumo do pescoço, tá bom? Até chegar onde você quer reduzir a gola. Eu quero que os pontos venham na mesma direção. Você não precisa fazer isso se não quiser. Porém, eu gosto que minhas peças tenham o ponto na mesma direção. Por exemplo, esse ponto aqui tá do lado direito, tá no verso. Ele segue no verso, já que a peça foi feita única. Esse aqui tá no reverso, ó. Você pode ver que ele tá indo para a direção dele é essa. Eu quero que o próximo carreira venha na mesma direção. Então, em vez de eu começar ele daqui, como esse foi começado, eu vou começar ele daqui, que é para ele vir na mesma direção desse ficar mesma carreira que é o verso desse lado ficar desse também, e a mesma que é reverso desse lado ficar nesse também. Então, eu vou começar aqui da axila. Vou vindo da axila. Aqui, ó, eu fiz na axila aqui, ó, 1, 2, 3 pontos. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, é só copiar o que eu fiz no outro ponto. Já tô aqui com o meu nozinho para iniciar a próxima carreira. Aqui, eu contei os bloquinhos que vão daqui da abertura até a axila. Porém, aqui na divisão, não deu igual vai dar aqui. Aqui vai dar a divisão, começa em cima dos 3 pontos altos fechados juntos. Aqui a divisão vai começar em cima dos 3 pontos altos que estão no mesmo ponto de base, porém separados ao fechar, ao finalizar. Aqui, onde estão fechados juntos, do lado que está fechado junto, como que eu fiz? Eu fiz um ponto alto, depois eu fiz os mais 3, que são os 3 que vão em cima dos que estão fechados juntos. Deu o total de 4 pontos altos. Aqui eu tenho que fazer como o de ponto de base. São 3 pontos em cima do mesmo ponto, porém separados ao finalizar. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer os pontos que estão fechados juntos. Porém, eu vou fazer um de separação, um separado, um ponto, que é o de início. Vou laçar aqui a minha
o meu fio na agulha, que é assim que eu gosto de iniciar. Ao invés de eu fazer o ponto baixo com mais 2 correntinhas, eu vou laçar o fio, segurando o nó, ó, segurando o nó, laça o fio, segura o laço também junto com o nó, vem e faz um ponto normal, e fica assim, ó, primeiro ponto. Fica um ponto normal. Eu gosto de iniciar assim. Agora sim, eu venho no mesmo ponto de base e vou fazer um ponto alto, não separa, 2 pontos, não separa, 3 pontos. Você ficou com 4 laçadas na agulha. Agora sim, você finaliza. Vou jogar aqui pra dentro essa ponta de fio e finalizar. Pronto. Aí ficou o quê? Um ponto alto aqui e aqui 3 pontos altos finalizados separadamente. Aqui, presta bem atenção. Agora eu vou seguir normalmente, tá? A minha carreira de pontos. Aqui, 1, 2, 3 pontos altos em cima do ponto de base, que é aquele ponto, que são 3 em 1. E aqui os 2 últimos pontos da nossa carreira, que são os 2 pontos altos no final da carreira. Aqui a gente volta normalmente com aquele mesmo esquema que eu já expliquei para vocês, para iniciar a próxima carreira. Aqui o segundo ponto da nosso início de carreira e aqui os 3 pontos altos em cima do mesmo ponto de base para formar o nosso desenho. Eu vou fazendo aqui até chegar aqui, onde eu vou explicar para vocês o que vai acontecer. Voltei aqui, vamos finalizar essa carreira. Como que a gente vai fazer? Aqui, não tem aquele primeiro ponto que eu fiz para iniciar a carreira? Eu vou fazer em cima dele 2 pontos. 2 pontos de base, ó. Sempre dando um jeitinho, gente, para esconder aquele fiozinho, que mesmo que depois a gente dá uma finalizada melhor nele, mas é mais prático já deixar ele bem escondidinho, né? Então temos aqui os nossos últimos 2 pontos altos da carreira. Lembrando que esse lado aqui, ó, é o lado do ombro, gente. Aí, esses 2 pontos altos aqui são essenciais para aquela quedinha do ombro. Se você não quiser fazer, quiser subir reto, pode também. Aí, você vai subindo aqui desse jeito, da mesma forma que a gente fez essa carreira, até você chegar lá no ponto de diminuição, que é lá no pescoço, tá bom? E aí, eu volto com vocês para tá explicando para vocês como que a gente vai fazer as diminuições. Pronto, cheguei aqui no ponto de começar o processo de diminuição. Como eu havia dito para vocês, todas as carreiras finalizadas em 2 pontos altos, como aqui, sem aumento, sem diminuição. Lembrando que aqui, ó, no ombro, não tem aumento nem diminuição depois desses pontos altos. O único aumento que a gente faz aqui no ombro é aqui, ó, na primeira carreira de separação e na segunda. Depois não tem mais aumento. Então, aqui, o processo de redução. Como que a gente vai fazer? Processo de redução na frente. Eu vou voltar aqui, como sempre, fazer esse ponto baixo aqui. Esse ponto aqui, ó, fica sendo o último ponto. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pular ele e vou iniciar aqui no próximo, ó. Tá vendo? Em vez de eu fazer aqui, como de costume, eu faço no próximo, tá vendo? O primeiro ponto alto. Deixo um ponto sem fazer e vou fazer o primeiro ponto alto, ó, no próximo. Aqui, a terceira carreira foi iniciada aqui, por isso ficou um pouco de diferença, que aí eu simplesmente não finalizei a quarta, né? Deixei de fazer um ponto. Aqui, a terceira carreira tá sendo o final. É onde foi finalizada uma carreira. Então, eu fiz diferente. Em vez de eu deixar de fazer um ponto,
eu tenho que fazer esse ponto aqui na finalização, porque essa é a terceira carreira. Então, a redução vai vir da quarta. Então, aqui, ó, eu pulei esse ponto e vou fazer o primeiro ponto aqui dentro. E vou seguindo normalmente, ó. Fica, no caso, só um ponto alto no final da carreira, e não dois como de costume, nessa carreira aqui. Então, eu vou seguir aqui até chegar ao final e fazendo os blocos normalmente, vou reduzindo. Cada carreira que eu fizer, eu vou pular esse ponto, que é o último, e fazer o primeiro ponto aqui. E daqui eu vou seguir normalmente, ao invés de dois pontos altos no final aqui, eu vou ficar apenas com um. Aqui eu vou seguir normal, fazer os meus 3 pontos altos dentro do mesmo ponto de base, porém finalizados separadamente. Aqui eu vou fazer os meus três pontos altos, cada um em um ponto de base, porém finalizados juntos, e seguir até aqui o final. Importante você saber, essa parte aqui é a que fica do lado do ombro, onde vai encaixar a manga. Você só vai, como eu disse, fazer os aumentos na primeira e na segunda carreira da separação. Aqui você vai seguir normalmente do jeito que tá aqui, 2 pontos altos no final. Só que aqui, quando você chegar na altura do pescoço, você começa a reduzir, como eu comecei aqui. Daqui por diante, você vai reduzindo dessa mesma forma aqui, deixando de fazer um ponto alto no final, até chegar na altura da emenda da parte da frente com a parte das costas. Para isso, como você vai saber até que altura vai dar? Você vai olhar, vai prestar atenção em como que eu ensinei tirar as medidas lá antes do início do vídeo. E baseado nas medidas que você tirou, você vai calculando quantos centímetros você vai fazer daqui para cima. Que no caso, até chegar ao ponto de separação, você vai ter que saber qual que é a medida da peça completa, né? Da barra até a altura que vai dar o comprimento da peça, é onde que chega a emenda da parte da frente com a parte das costas, porque aqui é o comprimento todo da peça. Aqui você vai seguir desse mesmo jeito até você chegar faltando 5 centímetros para finalizar a peça. Vamos supor, o casaco que você tá fazendo para a pessoa quer o casaco o quê? Com 50 centímetros de altura, suponhamos. Quando você tiver com 45 centímetros de altura do casaco, você para aqui, que eu vou voltar ensinando você a fazer aquela redução para dar aquela queda no ombro. Porém, se você não quer aquela quedinha aqui no ombro, descendo no ombro, você pode seguir fazendo normalmente, somente com as diminuições daqui. Aí o ombro fica assim, meio altinho, né? Então, eu vou seguindo aqui, até quando tiver faltando 5 centímetros para terminar a parte da frente, para chegar na altura da emenda com as costas, e volto aqui com vocês para dizer como que você vai fazer. Bom, voltamos aqui com a parte da redução do ombro. Como que você vai fazer a redução do ombro? Nessa parte daqui, a redução do ombro começou com os pontos baixos. Eu comecei da parte da redução essa carreira. Aqui, como tá, eu quero vir na mesma direção, a parte da redução, da carreira da redução, a carreira começou na parte normal e conforme eu fui fazendo, cheguei na parte que começa a diminuir. Nessa aqui, que veio nessa direção, como que eu fiz? Eu finalizei aqui a última carreira, faltando os 5 centímetros para emenda. Aí eu fiz 4 pontos baixos. Depois, fiz 3 pontos meio altos. E depois eu segui fazendo normalmente os pontos da peça. Os pontos normais que eu tô usando para fazer a peça. Aqui,
vem diferente. Eu segui fazendo os pontos normais, tá? Porque eu comecei foi do outro lado, como eu disse pra vocês, pra vir na mesma direção dos pontos, de um lado e do outro. Eu comecei fazendo os pontos normais, cheguei na metade, tá vendo? Cheguei aqui na metade, passei um, vou contar aqui. Aqui eu tive 7 pontos de redução, 4 pontos baixos e depois mais 3 meio altos. Aqui eu vou contar então quanto que falta. Tem que estar faltando 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho, tá faltando 7 pontos. Onde vão caber 3 pontos meio alto, ou meio ponto altos, laça, puxa tudo de uma vez. Laça, puxa tudo de uma vez. E aqui o meu terceiro, puxa tudo de uma vez. 3 pontos, 3 meio ponto altos. Aqui eu já vou para pontos baixos. Ó, 1, 2, 3, 4. 4 pontos meio altos. Aqui tá meio viradinho assim, mas tá normal, viu, gente? É porque vai puxando mesmo, conforme você vai reduzindo, vai puxando pra cá. Mas esse aqui não tem redução aqui, não. Aqui é normal, não tem redução. Vamos virar aqui e vamos no mesmo processo. Porém, aqui, eu só vou fazer, em vez de 4, eu vou fazer 3 pontos baixos. E aqui, onde eu fiz o primeiro ponto baixo, eu vou fazer o ponto meio alto. E aqui, meio ponto alto. E aqui, meio ponto alto. O total de 4 pontos meio, 4 meio ponto altos. Aqui, na carreira de baixo, foi 3 meio ponto altos e 4 pontos baixos. Aqui vai ser 3 pontos baixos e 4 meio ponto alto. E segue normalmente, ó, fazendo os pontos normais depois dessa redução. Aqui eu vou fazer desse jeito os 5 centímetros, viu? Da carreira. Eu vou fazer aqui, no meu aqui, deu, com redução, deu 1, 2, 3, 4, 5 carreiras com redução. Porém, vai diminuindo aqui, ó. A redução aqui começou daqui, aqui ela começa daqui e aqui ela começa daqui. Tá vendo? Cada redução vai diminuindo, ó. Aqui, no caso, eu vou fazer aqui, aqui eu fiz a mesma quantidade de pontos de redução. Porém, eu mudei onde eu pus ponto baixo nesse aqui, o último ponto baixo, eu pus o ponto meio alto aqui. Aí ficou a de baixo, 4 pontos baixos e 3 meio altos, a segunda, 3 pontos baixos e 4 meio altos. Quando eu voltar aqui, eu vou fazer nesse ponto meio baixo aqui, ó, nesse último aqui, eu vou fazer um ponto alto e vou seguir aqui 3 meio altos e 3 baixos. Na outra carreira, na quinta carreira, eu vou voltar com vocês, porque vai ter uma pequena mudança aqui. Onde aqui o ponto de redução deu os 3 pontos baixos juntos, deu os 3 pontos unidos juntos, você faz assim. Aqui, faz só 2 e puxa de uma vez. E aqui, você segue normal. Os pontos. Tá vendo? Aqui, vamos então fazer aquela diferença da última carreira. Gente, eu aqui, você pode ir reduzindo até a última carreira aqui na parte de dentro do lado do pescoço. Porém, eu deixei 3 carreiras sem redução, que é por eu poder fazer o pescoço em pezinho. Mas se reduzir, dá pra fazer a mesma coisa, não tem problema, viu? Eu vou aqui, voltar aqui nessa e fazer aquela diferença na última carreira. Qual é? Você vai fazer no final aqui pontos, aqui é um ponto só, que tem um ponto por fazer. Você vai fazer aqui, ó, pontos altíssimos, para dar uma levantada, ó. Vai fazer 3 pontos altíssimos
aqui. Nessa parte foi a parte que os pontos são unidos juntos. Aí eu fiz o quê? Eu fiz 3 pontos normais e na hora de finalizar eles, né? São finalizados juntos. Então, eu fiz os 3 puxadas normais e na hora de finalizar, eu puxei 2 vezes ao invés de 1. Eu deixei 3 argolinhas na agulha e depois puxei de novo. Viu? Ao invés de eu finalizar uma vez só. E o último ponto, eu fiz o ponto altíssimo normal. Fazendo tipo assim, quer ver? Do outro lado, eu fiz desse jeito. Eram unidos juntos, aí eu fiz assim, 2, 3, né? Aí, na hora de finalizar, eu fiz isso aqui, ó. Aí, ficou sendo que esse aqui era um ponto altíssimo. E depois, fiz o ponto altíssimo no finalzinho, ó. Só que aqui, o final já é com os 3 pontos altos. Eu fiz um altíssimo, né? Virei aqui, fiz meu ponto baixo, fiz mais 3 correntinhas para transformar, então, esse ponto baixo no ponto altíssimo. Vou voltar aqui. Aqui é a parte dos 3 pontos altos. Eu vou fazer ponto altíssimo, mais um ponto altíssimo. E o próximo aqui, eu vou fazer um ponto alto normal, ficando assim. Se você não quer ficar mudando, fazendo um lado de um jeito, outro lado de outro jeito, então faça o seguinte: comece sempre do mesmo lado. Por exemplo, aqui eu comecei um lado pela parte da abertura e o outro lado pela parte da axila, embaixo da axila. Você quer fazer os dois lados do mesmo jeito para não ter que ficar mudando o jeito de redução ou de aumento? Então, você começa os dois pelo lado da abertura da frente ou começa os dois pelo lado que fica no braço, embaixo da axila, que é o lado do ombro. Eu faço com essa diferença dos lados, por quê? Porque eu gosto que os pontos caminhem sempre pela mesma direção. E aqui, você vai fazendo, ó, normal, pontos normais, ok? Essas coisas, esses pequenos detalhes dão uma grande diferença na peça. Essa redução aqui do ombro, você pode fazer sem redução? Pode, não tem problema nenhum. Porém, quando você faz essa redução do ombro aqui, essa quedinha do ombro, dá um toque de alfaiataria na peça, né? Porque fica aquele corte legal, aquele design bem bonitinho. Aqui, redução de novo. E essa é a última carreira da parte da frente, né? Da nossa peça aqui. Aqui não, aqui é ponto baixo, ó. E aí, eu finalizo essa carreira aqui e volto com vocês ensinando como você vai fazer a parte das costas, que não tem muito segredo, não.